Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de aula. Abram o livro na página 58, livro de português, tá? E vamos falar sobre a nossa atividade da semana passada. Então, era sobre resenha crítica, uma revisão, né? Aqui no livro. Que esse livro, ele dá o conteúdo e depois ele é muito bom, porque depois ele volta e revisa o conteúdo que vocês viram anteriormente. Então, isso é muito bom na questão do aprendizado de vocês, né? Então, a letra A da página 58 dizia assim: a resenha sugere que os livros são bons ou ruins? Explique. Então, era para você responder essa pergunta baseado na interpretação desse textinho aqui da página 58, que fala sobre a resenha sobre o livro Infanto Juvenil, né? Que diz aqui que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. A letra B. Você ficou interessado em ler livros? É a resposta pessoal, né? Número 2. Você e um colega vão escrever a resenha de um livro que os dois tenham lido e do qual tenham gostado. É para você fazer uma resenha, colocar as características que precisa ter uma resenha de um livro, de uma obra, de um livro que vocês tivessem lido e gostado. Aqui, número 1. Converse com os colegas. Por qual tipo de livro vocês têm mais interesse? Então, vocês poderiam conversar com a mãe de vocês ou com o irmão, alguém em casa, né? E responder. Letra B. Quais livros vocês leram recentemente? De qual mais gostaram? Por quê? Tudo resposta, né? Em cima da experiência de vocês, essas respostas aqui. A2. Sobre qual livro você e seu colega vão escrever? Era para tu responder o livro que você ia fazer resenha era sobre o quê? Era sobre aventura, sobre terror, sobre ficção, né? Era para você identificar ali do que o livro falava. A3. Quem é o autor do livro? Quando foi publicado? Então, são coisas que vocês têm que olhar lá no livro, são dados importantes do livro, né? Quem escreveu o livro quem é o autor do livro, é quem escreve. Quando foi publicado, daí vocês vão ter que olhar lá o ano de publicação do livro, que tem todas essas informações nos livros, tá? Aí ali, rascunho, converse com seu colega para que possam se lembrar de toda a história. 2. Faça uma lista com partes do livro que mais chamaram a atenção de vocês. Então, era para vocês colocarem ali qual foi a parte do livro que vocês que mais chamaram a atenção de vocês, que mais impressionaram vocês. 4. Faça um breve resumo do livro, que esse breve resumo é para você contar do que a história falava, né? A história do livro falava sobre o quê? Não, isso não é resenha. Resumo é você resumir a história do livro. E resenha é você caracterizar, tá? A história do livro. Aí já é um outro tipo de escrita. É diferente, não podemos confundir. Que daí eu expliquei para vocês o que a gente coloca na resenha, né? É o que caracteriza o livro, tá? A resenha. E o resumo é o que diz no livro. Então, é diferente, o resumo da resenha. A resenha é uma coisa que você faz, que é uma crítica que você faz, né? Dando as características do livro que você achou, o que fala no livro, como que você vê a história do livro, entende? Então, é diferente. 5. Encerre a resenha com sua opinião sobre o livro. Então, na resenha, diferente do resumo, né? No resumo você não coloca a sua opinião, mas na resenha você coloca, tá? A sua opinião, o que você achou do livro, por que você achou isso, você justifica a sua opinião, né? 6. Use pronomes para evitar repetições. Lembra que a gente estudou os pronomes? Às vezes para não repetir o nome dentro da história, a gente fala ele, ela, né? A gente substitui, que são pronomes pessoais, né? Então, a gente deve, né, ter essa atenção para onde deve utilizar os pronomes pessoais, né? Para não repetir no texto, na escrita. Autoavaliação, ali embaixo. Dê um título para a resenha. Então, você vai criar um título em cima da sua resenha. Escrevi o nome do livro, do autor e data em que foi publicado. Então, você vai ver se você realmente respondeu aquela pergunta ali que pedi acima, né? Se você teve atenção de olhar o nome
do autor e a data de publicação. Resumir o livro apresentado as personagens principais e os fatos interessantes, sem contar o final. Então, você tem que contar os personagens principais no resumo, tá? Você tem que contar também o que foi mais interessante que aconteceu na história, né, do livro no resumo, e você tem que concluir, você tem que contar como que acaba a história, porque toda história tem começo, meio e fim. Não pode faltar nenhum desses três no resumo, nem o começo, nem o meio, nem o fim, e nem os personagens, e as partes principais, certo? Da história. E aí você vai responder ali embaixo também. Usei os pronomes para evitar repetição de palavras, né? Que eu acabei de falar dos pronomes pessoais. Então, tem que ter bastante atenção com essa parte aqui. Essa autoavaliação é para você voltar lá e ver se você fez de acordo como tá pedindo aqui para avaliar, tá bom? Vamos para a página 60 do livro. Aí nós temos ali, eu me comunico, na unidade 3. Nós estamos indo agora para a unidade 3 do livro. Calvi e Haroldo. Então, Calvi e Haroldo, tá? São dois personagens aqui. Aí nós temos aqui uma espécie de fotos em quadrinhos, né? Aqui, Calvi e Haroldo, para que vocês saibam, é uma série, né? De tiras em quadrinhos, tá? Foi criada pelo estudante Bill Watterson. Calvi é um menino de 6 anos que tem muita imaginação e personalidade. Haroldo, seu companheiro fiel, é um tigre de pelúcia que, aos olhos de Calvi, tem vida e sabedoria. Os dois são companheiros, vivem grandes aventuras e quase sempre se metem em encrencas ou causam espanto aos adultos. Entre eles, seus pais e a professora. As tiras foram publicadas em mais de 2.000 jornais de diferentes lugares do mundo. O nome dos protagonistas, né, foi tirado de duas celebridades do mundo real. Calvin foi inspirado no reformador religioso João Calvino, do século XVI. Na versão original, Haroldo é chamado de Hobbes, em homenagem a Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII. Então, pessoal, aqui o que é isso aqui? É um resumo, tá? Dessa representação aqui, tá? Da história, da tirinha em quadrinhos de Calvi e Haroldo. Então, pra gente poder entender o que significa isso aqui. Então, aqui tem o que eu vejo, né? O que vocês veem aqui nessa representação, né? O que Calvi está fazendo, na sua opinião? Por que ele está fazendo isso, né? Ele está fazendo um monte de coisa, caras e bocas, né? Está fazendo diversas caras diferentes aqui, e bocas também, né? É possível compreender as mensagens dele? O que ele passa nessas mensagens para vocês? Aí, o que eu sei? Agora fale de você. Como você costuma se comunicar com seus amigos? Como as pessoas podem se comunicar quando desconhecem a língua materna de um lugar que estão visitando? Você acha que a tecnologia pode auxiliar na comunicação? Como? Então, gente, se a gente observar bem aqui, o que Calvi está fazendo, ele está se comunicando dessa forma diferente, mas tá, né? Fazendo caras e bocas, mas ele tá usando uma comunicação alternativa, que na cabeça dele é uma forma que ele encontrou de se comunicar. Então, é o quê? Essa ligação, comunicação é essa ligação que a gente estabelece entre você e o mundo real, e tudo que está ao redor no mundo, né? Outras pessoas, enfim. Então, ele está usando uma comunicação aqui não padrão, alternativa, está usando comunicação com gestos, né? Porque está utilizando caras e bocas, e ele está utilizando dela para se comunicar, certo? Então, vocês vão responder essas perguntinhas aqui, o que eu vejo, vão observar a imagem e vão colocar aqui o que vocês realmente vê que vocês acham que ele está fazendo. Aí, logo abaixo no quadrinho, tem um balãozinho ali dizendo: esse é o nosso filho, ai, ai. Essas fotos vão nos lembrar mais do que nós queremos lembrar.
Então, ali, né, dá a impressão de que o pai e a mãe estão vendo as fotos dos quadrinhos, né, onde Calvi aparece fazendo caras e bocas, certo? Então, assim, isso aqui é para vocês exercitar um pouco a visualização, também a percepção, a observação, né? E responder essa pergunta. Por hoje, eu vou passar só isso da página 61, tá? Para vocês fazerem. E aí, na próxima semana, a gente vai entrar mais a fundo nesse conteúdo de comunicação, tá? Como que eu me comunico, né? E a gente vai trabalhar também a parte de história em quadrinhos, tal, e uma interpretação de texto, tá? Também. Mas por hoje vai ser só isso, tá? Para que vocês trabalhem essa questão da visualização e da observação, ok? Tenham todos uma boa semana. Dúvidas? Chame a professora. Pode responder no livro? Bom, eu acho que não tem muito espaço no livro para responder essas perguntas. Pode fazer no caderno, até porque são poucas perguntas da página 61, né? Então, podem responder no caderno de português, tá bom? Tenham todos uma boa semana. Dúvidas, estarei à disposição, tá? Até mais.